Olha, você que foi, pegou sua água e voltou. Nós vamos começar agora a mesa número 3, a sacramentalidade da revelação e da liturgia. Quem está com a gente aqui para essa discussão, duas pessoas sensacionais que o Padre Márcio vai apresentar, porque as conhece muito bem, e ele tem que participar dessa live também. Uma é a irmã Veronice, né? Irmã, bom dia para a senhora. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Que coisa maravilhosa. Léo voltou? Tá ok aí? Não, o Léo tá mudo, não vai falar mesmo. Daqui a pouco você volta, a gente dá um jeito. Quem está aqui com a gente também, Padre Danilo César. Bom dia, Padre. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Padre Márcio. Irmã Veronice, bom dia. Tudo bem? É uma alegria estar aqui, participando desse momento. Que bom. Vocês vão falar um pouquinho sobre a liturgia, a sacramentalidade da revelação e da liturgia, não é isso? É isso mesmo. Esse tema é muito importante e está ligado aí ao número 7 da Sacrosanto Concílio. Muito bom. Deixa eu só pegar aqui a apresentação formal de vocês, né? Já que nós temos que seguir essa linha, porque não tem como simplesmente falar, é o Padre Danilo, é a irmã Veronice, mas a gente tem que chancelar, carimbar tudo isso, porque tá com ela aí, Padre Marcos? Estou com a Veronice, aqui achei a Veronice. Ah, show. Então, a Veronice, pia discípula, Veronice é mestre em teologia dogmática com especialização em liturgia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, tem um mestrado acadêmico em teologia pela PUC de São Paulo. A Veronice assessora cursos de formação litúrgica em paróquias, dioceses, regionais, congregações religiosas, a própria Conferência dos Religiosos do Brasil. Atualmente é coordenadora do Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi, também é membro da equipe de reflexão para a pastoral litúrgica, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, é uma senhora de peso que vai conversar com a gente hoje. O senhor de peso que também vai conversar com a gente, não pela idade, viu, senhoras e senhores? Não é pela idade, não. É porque, de fato, é o respeito que a gente tem e a admiração. Padre Danilo César, que é presbítero aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, é mestre em liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, doutorando em liturgia pela FAGE CAPES, professor de liturgia na PUC Minas e membro da Rede Celebra, Rede Nacional de Animação Litúrgica, articulista da Revista de Liturgia. Atua na recepção e promoção da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Estão apresentados e bem apresentados com esse mega currículo. A mesa é de vocês. Então, minha gente, bom dia para todos, todas. Irmã Veronice, é uma alegria trabalhar mais uma vez com essa querida irmã. A gente já está na caminhada juntos há muito tempo e, felizmente, eu estou sendo aqui acompanhado por ela. Foi minha professora e aprendo ainda muita coisa com a Veronice até hoje. E a gente está aqui hoje por causa, então, desse artigo tão importante da Sacrosanto Concilium, que é o artigo 7, que fala da presença e da atuação de Jesus. Esse artigo sempre me encantou muito, né? Porque eu acho que ele traz para a nossa experiência cristã um equilíbrio entre essa ideia da presença, né? Alertando para a gente que ele está presente para fazer muita coisa bonita, né? A salvação, no caso, acontecer para nós a partir, então, da experiência da liturgia da igreja. E a gente vai trabalhar aqui com vocês um conceito que é muito importante, que decorre desse artigo da Sacrosanto Concílio. E o conceito é sacramentalidade. É um conceito que nasce a partir, então, dessa experiência que a Sacrosanto Concílio e a reflexão em torno da liturgia, já precedida, evidentemente, pelo movimento litúrgico, possibilitou a gente, então, refletir. Né? E esse conceito, sacramentalidade, evidentemente tem a ver com a palavra sacramento. A palavra sacramento é uma substituição a uma palavra que era usada para se referir às celebrações, mistério. Então, até o século II,
a igreja se valeu da palavra mistério no Ocidente. No Oriente, essa palavra continua ainda se referindo a essas realidades celebrativas, mas no Ocidente, por causa dos cultos pagãos de mistério, decidiu-se utilizar, né, essa palavra sacramento, que vem então de um contexto militar, de juramento, né, de fidelidade ao imperador, às tropas, etc. Mas a palavra sacramento não traduz a palavra mistério. A palavra mistério ela é muito mais profunda, porque tem a ver com essa experiência de Deus, com essa experiência desse Deus que se revela, que vem a nós, como foi dito pelo Padre Márcio aí. É uma presença que se insinua, que chega, que vem, que nos visita, né? E a palavra mistério está mais capaz de dizer isso, mas a gente não vai ter muito tempo de falar mais. Entretanto, a substituição foi feita, a gente utiliza bem mais a palavra sacramento, embora a palavra mistério esteja presente também no nosso vocabulário sacramental, no nosso vocabulário litúrgico. E essa palavra mistério, ela aponta para a gente uma pessoa, Jesus Cristo. Quem nos diz isso é o apóstolo Paulo nas suas diversas cartas. Paulo fala que ele é um trabalhador que anuncia esse mistério de Cristo. Cristo que é o mistério, né? Então, a gente vai olhar para Jesus como sendo esse mistério, se quisermos, este sacramento, né, que manifesta, nos revela Deus. E por que Jesus é o mistério? Porque nele a gente tem essa conjunção bonita, essa experiência do encontro indissolúvel entre Deus e a humanidade. Então, na pessoa de Jesus, nós temos associadas, né, perfeitamente associadas, tudo que é divino e tudo que é humano, menos o pecado. Então, a experiência de Jesus, da sua humanidade aqui entre nós, é um sacramento, um mistério que nos mostrou quem é Deus, né, que nos revelou quem é Deus. O próprio Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então, aqui nós temos o princípio da sacramentalidade, uma realidade sensível, visível, uma realidade palpável, uma realidade audível, que passa então pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos, e essa realidade nos transporta, nos remete àquilo que não vemos, aquilo que não podemos tocar, aquilo que nós não ouvimos com esses ouvidos, que é o Espírito, né? Deus, né? Então, Jesus nos revela Deus na sua humanidade. E aí é muito importante a gente ler também, né, os artigos 6 e 5, né, antes aí do artigo 7, porque vai falar dessas coisas, né, que é pela sua humanidade que Deus nos salva, é pela humanidade de Jesus que Deus nos salva. Então, o caráter importante aqui dessa mediação é muito grande. A importância da mediação, ela é fundamental para nós, porque a nossa experiência de fé nasce da experiência da mediação, do mediador, que é Cristo, né? E a mediação, minha gente, tem a ver com a relação, né? A mediação faz ponte entre uma realidade e outra, entre uma pessoa e outra. Então, ao falar de sacramentalidade, estamos falando de mediação, estamos falando de relação, estamos falando de uma porção de coisas que são importantes. Então, para a nossa experiência de vida humana, para a nossa experiência de fé, para a nossa experiência religiosa. Então, a sacramentalidade tem a ver com isso tudo, né? E as escrituras estão fartas de textos para ajudar a gente a entender como isso funciona. Vamos pegar, por exemplo, a primeira carta de João, que diz assim: aquilo que vimos, aquilo que tocamos, aquilo que ouvimos do verbo da vida, prestem atenção nos verbos, né? Isso que vimos, que tocamos, que nossas mãos apalparam, né? Isso é o que nós vos anunciamos. A vida se manifestou, né? E é isso que nós anunciamos a vocês.
para que a nossa alegria seja completa. Então, na primeira carta de João, está muito clara aqui a sacramentalidade, né? Então, nós temos o ver, o tocar, o cheirar, o ouvir, o comer, o beber, todos os sentidos trabalham na experiência litúrgica e acessam, pela mediação dos sinais, dos ritos, da celebração como um todo, àquela experiência do mistério pascal de Cristo, a sua morte e ressurreição, né? E a sua glorificação, né? Essa experiência que nos salva e que nos transporta até Deus. E Jesus é esse revelador. Então, o nosso tema aqui tem a ver com isso também, com a sacramentalidade, com essa mediação, mas Jesus também é o revelador, porque onde ele está, Deus se dá a conhecer, né? Então, a pessoa de Jesus é eixo para que nós encontremos a Deus. E esse eixo, né, que é Jesus, está presente no nosso meio por meio dos sinais. Está presente na igreja por meio dos sinais. Aqui vale uma frase de ouro para compreender a sacramentalidade, que é a frase de São Leão Magno, que foi bispo de Roma, papa, né, portanto, ele dizia assim: aquilo que era visível em nosso Redentor passou para os sacramentos. Isto é, o Jesus que curava, agora a gente encontra esse Jesus que cura, né, no sacramento da unção dos enfermos. O Jesus que partia o pão, né, nas muitas refeições da qual ele participou e também na última ceia, ele agora nos reúne para partir o pão conosco aos domingos em sua memória. O Jesus que batizava, como a gente vê nos evangelhos, agora é ele mesmo que batiza. Aliás, esse é o princípio, né, que norteia toda a redação da Sacrosanto Concílio VII, nessa frase de Agostinho famosa aí, que declina, né, em diversas formas de atuação de Cristo por meio dos sacramentos. Então, vejam só que a atuação de Jesus, ela se prolonga nos nossos ritos, ela se prolonga nos nossos sinais. Então, a sacramentalidade está dizendo isso para a gente. Ela está dizendo que esse culto, ele não é um culto natural. Ele é um culto que tem a ver com a ação de Deus. É Deus que nos cultiva. É Deus que faz de nós um povo santo, um povo que participa da vida do seu filho. É Deus que age. E aí está o próprio sentido da palavra liturgia. Então, vejam bem, falar de sacramentalidade é falar da própria liturgia, do modo de ser da liturgia. Eu já estou concluindo aqui um pouquinho essa parte, não posso me prolongar muito, porque o nosso assunto é extenso. Eu queria dizer assim, olha, a sacramentalidade, ela entrou como um discurso para ajudar a gente a perceber que não existem só os 7 sacramentos, né? Como se fosse pouco, né? Os 7 sacramentos são muito importantes para nós. E que, dentre os 7 sacramentos, a presença real de Jesus na hóstia, ou no pão e no vinho, se a gente quiser, são a coisa mais importante, né? Quase a ponto de dispensar todo o resto. Infelizmente, essa mentalidade ainda perdura entre nós. Quase como se todo o entorno, né? Como se todos os elementos da liturgia funcionassem como um entorno dessa presença real de Jesus no pão e no vinho consagrado, que a gente também acredita, defende e não contesta de jeito nenhum, é a nossa fé. Mas existe, né, outros elementos, outras formas, outras experiências na liturgia, para além dos 7 sacramentos, e até dentro dos 7 sacramentos, que a gente precisa considerar, né, e reconhecer que Cristo está presente e atuante para a nossa salvação. Então, é disso que a gente vai falar aqui. A sacramentalidade ajuda a gente a abrir os olhos para coisas que a gente não via. Lembrando que esse Deus continua nos falando, se comunicando, atuando, nos salvando, vindo a nós, né? E essa vinda, essa atuação, essa comunicação de Deus se dá de muitos modos, não só pela fala,
né? Mas de muitos modos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é esse o nosso tema, e a sacramentalidade vai falar disso, né? É importante aqui também falar um pouquinho de como a gente aborda isso, né? Então, o jeito de fazer teologia litúrgica é diferente de outras formas de fazer teologia. Todas elas legítimas, importantes, né? E todas elas compõem aí a compreensão da nossa fé, a racionalidade da nossa fé, etc. Só que a liturgia tem um particular. Ela não é logia, ela é urgia, né? E quando a gente fala disso, a gente está dizendo que a liturgia ela é um modo próprio de fazer teologia que passa pelos gestos, que passa pelos sinais, pelo agir celebrativo. É daí que decorre, né, a experiência da revelação para nós. Então, é um lugar outro onde Deus se diz, né, não através dos discursos apenas, mas Deus se diz a partir dos gestos, a partir dos sinais, que no fundo são gestos e sinais de Cristo, porque, como eu disse, prolongam a ação de Cristo, e é isso que está dizendo a nossa Sacrosanctum Concilium. E pensando um pouco nisso, então a gente vai usar aqui mais ou menos com algum limite, eu e a irmã Veronice, o método mistagógico. A gente vai fazer uma pequena mistagogia para ajudar a gente a perceber o que esse artigo número 7 da Sacrosanctum Concilium está a nos dizer. Então, agora eu vou passar a palavra para a irmã Veronice, e ela vai continuar, então, a nos ajudar com o primeiro passo, então, da mistagogia. Bom dia, Padre Danilo, mais uma vez. Bom dia a todos os que estão nos assistindo ou simplesmente escutando por conta dos trabalhos. É um prazer estar aqui, né, nessa segunda maratona, né? Que maravilha a gente poder, nesse dia que nós celebramos 61 anos da Sacrosanctum Concilium, a gente falar sobre, estudar sobre, refletir sobre. Como o Padre Danilo disse, nós vamos falar da sacramentalidade a partir de um rito, né, com o método mistagógico. Nós escolhemos o rito do Salmo responsorial. O Salmo responsorial que mostra a presença de Cristo na palavra, né? A presença de Cristo que está, como se diz a Sacrosanctum Concilium, quando a gente proclama a palavra de Deus, é Ele mesmo que fala, né? É o Cristo mesmo que fala. E essa escolha também, a gente escolheu com muito carinho, também por conta das muitas comunidades no Brasil, para mais de 70%, que celebram o domingo ao redor da palavra de Deus, que não tem a celebração eucarística, como é nosso direito até, né? Mas que não tem essa possibilidade por falta de ministros ordenados. Então, nós vamos iniciar primeiro assistindo a execução, né, do Salmo responsorial na paróquia do Padre Danilo, paróquia de Santana, em Belo Horizonte, na solenidade de Cristo Rei do Universo, que é o Salmo 92, 93. E aí, a partir do rito, então, nós vamos fazer a experiência mistagógica, que num primeiro momento é olhar o rito, né, ver o rito, depois falar sobre o rito, como ele foi feito, e depois o seu enraizamento bíblico, depois o enraizamento na história da salvação, e depois vamos voltar ao rito, né, fazendo a reflexão, a experiência mistagógica a partir do rito. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ouvir, quem puder assistir, né, para ver também toda a ritualidade que se dá no Salmo responsorial, na solenidade de Cristo Rei. Então, a gente pede à equipe técnica para que possa apresentar o vídeo.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Então, seguindo o método mistagógico que nós acabamos de ouvir ou de assistir, para quem pôde, o Salmo 92, que foi cantado, como eu já disse, na solenidade de Cristo Rei, por um salmista, um homem, na paróquia Santana, em Belo Horizonte, que foi cantado em forma responsorial, que, como diz a instrução geral e a introdução do lecionário, que se deve preferir, enquanto for possível, essa forma responsorial, quando o salmista ou um cantor canta as estrofes do salmo e toda a assembleia participa cantando a resposta. Porque lá na introdução do lecionário apresenta também uma outra forma de cantar o salmo, que é a forma direta, que é cantado sem que a assembleia intercale a resposta, e o cantor, o salmista e a assembleia canta junto. Outro elemento é a melodia, que contribuiu para o realce da palavra. A melodia utilizada nesse salmo ajudou para que a palavra fosse compreendida, fosse exaltada. E nós temos também ali a presença da assembleia, que respondeu com um refrão: Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. E que participou sentada, como discípula, respondendo a Deus que falou na primeira leitura, e ao mesmo tempo em diálogo com o salmista, que cantou respondendo também, mas que dialogou com a assembleia. Onde, como diz a Sacrosanto Concílio, o próprio Cristo que fala. Né? Depois o salmista, como já foi dito, que é um ministro leigo e que tem, por aquilo que a gente percebeu, a arte de salmodiar, uma boa dicção
e habilidade também para lidar com o microfone, que com certeza ajuda para que a palavra possa chegar aos ouvidos, ao coração, ao corpo todo da Assembleia Celebrante. E temos ali também muitos sinais, como já foi muito falado na primeira mesa, na segunda mesa, muitos sinais sensíveis. O primeiro é a própria pessoa do salmista, a sua voz, as palavras pronunciadas, o texto bíblico que ele fez chegar à Assembleia, a veste que ele estava usando, a postura em pé, a melodia, que já disse, né, repito, ajudou com certeza a compreendermos a palavra de Deus cantada, em resposta a Deus que falou na primeira leitura. O instrumento musical que não abafou a voz do salmista, nem a resposta da Assembleia, que ajudou a seguir a melodia. Nós não vimos ali no vídeo, mas com certeza houve uma caminhada do salmista até o ambão, né, que se levantou, se colocou de pé e foi até o ambão para proclamar a palavra. E o retorno do salmista do ambão para onde ele estava, uma caminhada. E a Assembleia, que parecia voltada para o ambão, sentada. O ambão, outro grande sinal, que está com velas na frente, uma menorá, várias velas, e flores. E o livro, que nós não vimos, mas que o salmista estava cantando a partir do lecionário, o livro das leituras, onde também tem os salmos. Então, todos esses são sinais sensíveis que nós tivemos na execução do Salmo responsorial. Como o Danilo já lembrou, então nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos. Então, tudo isso passou, esse mistério que nós celebramos, no caso do Salmo responsorial, ele passou pelos nossos sentidos, por todos os nossos sentidos. De alguma forma, me fez lembrar, enquanto eu estava ouvindo o Salmo, aquilo que a gente lê no profeta Isaías, né? Toma e come, né? Toma e come a palavra. Então, de alguma forma, também a gente alguma forma não, na verdade, a gente se alimentou, né? Os que estavam ali naquela assembleia, e nós todos que participamos, todos e todas que participamos no domingo de Cristo Rei, todos os domingos, todos os dias que nós participamos, nós também nos alimentamos dessa palavra, ela passa também pela nossa boca, vamos dizer assim, né? Pelo saborear, né? A palavra de Deus. Então, todos esses foram os... Né, como é que esse rito aconteceu, que nós vimos, né? E a gente passa agora, então, para o enraizamento bíblico. Eu vou pedir mais uma vez uma ajuda aí da equipe técnica, para que possa apresentar. Eu não sei se a gente consegue ler, porque está muito pequenininho, não sei se dá para dar uma aumentada aí, mas a gente buscou o enraizamento bíblico nas assembleias do povo de Deus, na Assembleia do Êxodo, na Assembleia do Josué, na Assembleia de Neemias, né, na volta do exílio, e depois nos Atos dos Apóstolos, onde a gente vê aí uma celebração, uma celebração de alianças, celebrações de alianças, onde existe uma proposta divina e uma resposta humana, uma resposta do povo de Deus. O povo da primeira aliança, no livro do Êxodo, Josué e Neemias, e o povo da segunda aliança, no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o que é que nós temos ali? Primeiro, uma convocação divina, nos quatro textos, Êxodo, Josué, Neemias e Atos dos Apóstolos. Então, Êxodo 19, 7 seguintes, até o capítulo 24, 8,
depois Josué 24, 1, 28, Neemias 1, 12, e depois Atos dos Apóstolos, 4, 23 a 31. Então, primeiro Deus convoca para uma reunião, depois o povo se reúne, e o Senhor fala, e o povo responde. Lá na Assembleia do Êxodo, o povo responde assim: tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Então, uma resposta do povo. Como nós respondemos ali no Salmo responsorial, né? Depois, no livro de Josué, existe uma convocação divina por mediação de Josué, que reúne as tribos de Israel, aí se faz toda uma memória dos feitos de Deus na vida do povo, e aí, a partir da palavra, da memória feita da palavra, lembrada e atualizada ao mesmo tempo, existe uma resposta do povo: nós serviremos o Senhor. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir os deuses estranhos. Depois, na Assembleia de Neemias, na volta do exílio da Babilônia, existe uma convocação da Assembleia por Esdras e Neemias, eles são a palavra de Deus, a voz de Deus, que convoca o povo, e o povo, então, se reúne, diz o texto, como um só homem. Aí acontece a leitura da lei, ali em Esdras e no livro de Neemias, nós temos vários sinais, né, também. O povo, claro, a presença de Deus, o povo reunido, um estrado de madeira, o livro da lei, que é lido, e de pé, né, e o povo que escuta com atenção, que chora ao ouvir a palavra, e depois responde, escuta dos seus lugares, levantam as mãos, dizem amém, amém, e depois todo o povo se retirou para comer, como foi proposta dos levitas, porque era um dia santo, para não ficar aflito, e aí tem a resposta do povo que adere a essa palavra de Deus. Depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, 4, 23 a 31, nós temos a prisão de Pedro e João, que depois saem da prisão, chegam onde os irmãos estão reunidos, contam tudo o que aconteceu com eles, como eles foram, né, como foram tratados na prisão, e aí, então, eles cantam o Salmo 2, lembram o Salmo 2, e aí eles fazem, ao ouvirem, diz o texto de Atos dos Apóstolos, ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz de Deus, dizendo: Senhor, tu que criaste o céu e a terra, o mar e o que nele existe, disseste por meio do Espírito Santo, através do teu servo Davi, nosso pai, por que enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido? E aí, então, a partir da memória, da palavra, no Salmo 2, eles leem a realidade que está acontecendo com eles, né? Então, foi o que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel contra Jesus, teu servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Quando terminar a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Então, a comunidade reunida, iluminada pelo Espírito, recorda as ações de Deus, recita o Salmo 2, lido em chave cristológica. Em seguida, a comunidade faz a sua súplica a Deus e, ao terminar, como já foi dito, o lugar onde eles estavam tremeu. Então, são textos, né, que nós recordamos e estamos utilizando para dar esse enraizamento bíblico do rito que nós estamos tratando, né, o rito do Salmo responsorial. Então, o padre Danilo continua. Muito bem, irmã Veronice, muito obrigado. Excelente. Então, minha gente, nesse método mistagógico, a gente optou pelo caminho que o padre Mazza nos ensina, no seu livro Mistagogia. A gente, então, agora vai para o terceiro passo, que seria mostrar o enraizamento dessa experiência ritual, né, na própria história da salvação. E a irmã Veronice nos deu elementos muito importantes para a gente perceber como que na história da salvação esse povo está em relação de aliança com Deus. Deus é parceiro da aliança desse povo. É uma parceria desigual, nós sabemos, né? Porque esse povo sempre quebra a aliança por causa das infidelidades, o pecado. Então, volta e meia, essa aliança é reproposta. Deus busca esse povo, vai atrás, né? Se achega a esse povo, repropõe a aliança, e esse povo, então, volta e retoma o caminho, né? Então, a história da salvação é uma reedição das muitas vezes em que essa aliança é reproposta, né? Até que chega a plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, né, ele assume a nossa condição humana, e ao assumir a nossa condição humana, ele passa para o nosso lado, na hora de dar essa resposta salvífica, ou melhor, essa resposta à oferta de salvação que Deus nos faz. Então, vejam que aqui nós temos, nessa história da salvação, o elemento encarnatório. Quando a gente fala de presença de Cristo na liturgia, a gente não pode esquecer, então, que aconteceu a encarnação do Verbo, né, que a gente celebra no Natal. E essa encarnação do Verbo é a sua presença na nossa humanidade. Cristo que se faz irmão na carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa resposta do Salmo, né, que o povo sempre deu ao longo da história da salvação, na sua resposta a essa aliança que Deus propõe, agora o nosso coro, né, ele engrossa, o nosso coro fica mais forte, porque nessa resposta está Jesus Cristo, né, como o grande salmista que vai dizer junto conosco aí esse sim verdadeiro, esse amém verdadeiro. O Apocalipse vai dizer isso. Cristo é o nosso amém. Então, na perspectiva então do nosso rito, o Salmo de resposta se insere como essa resposta que tem uma longa história, né? Que é a história da salvação, a história do povo de Israel. E voltando então para o nosso método mistagógico, a gente então agora vai para o quarto momento, ou seria o quarto passo, o quarto degrau, como a gente queira. Então, nós vamos para esse quarto momento, que é a volta ao rito. Então, vejam bem que o método mistagógico excitou a nossa inteligência, porque a fé tem uma inteligência, a liturgia tem uma inteligência. Então, excitados aí pela palavra de Deus, pela história da salvação, pelo conhecimento que a gente alcançou até aqui, agora a gente vai voltar ao rito e vamos acompanhar esse rito de uma outra maneira. Vou pedir ao pessoal da técnica, né,
que coloque de novo o Salmo. E aqui eu convido vocês a acompanharem, já fazendo links, ligações aí com tudo que a gente ouviu da irmã Veronice e tudo que ela trouxe da Sagrada Escritura. Técnica, cadê vocês? Eu acho que eles não. Eu vou querer esses minutinhos no final, tá, gente? Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Nas catequeses dos Santos Padres, alguns deles insistem nessa dinâmica dos sentidos. O que vocês viram? O que vocês viram? Vocês viram o levita, que é o diácono, o sumo sacerdote, que é o bispo, era a linguagem deles, né, dos Santos Padres. Eles entraram na água, vocês viram a água, né? Viram eles fazendo isso, aquilo. Aqui agora essa pergunta cabe a nós. O que nós vimos? O que nós ouvimos? É claro que a gente não está na Assembleia. A suposição da catequese mistagógica é de que a gente tenha participado de um rito. Evidentemente que a gente pode evocar aqui o Domingo de Cristo Rei, do qual todos nós participamos. Mas nos auxilia aqui essa gravação. Então, o que a gente vê? A gente vê, então, um salmista, a gente vê todos aqueles sinais que a irmã Veronice elencou para nós, né? E que esses sinais estão na ordem da mediação. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala da mediação, como eu disse, a gente vai para a relação, a gente entra na relação. E o mediador, no caso, é Cristo. Lembra daquilo que eu falei sobre sacramentalidade? Né? Aquilo que era visível
em nosso Redentor, passou para os sacramentos. Portanto, é nisto que a gente vê, nisso aí que a gente viu, que está a ação de Cristo. A ação de Cristo na pessoa do salmista, na voz da assembleia, no canto, na melodia, no ambão, no livro, na assembleia reunida. Todos esses sinais apontam para ele, manifestam essa presença dele. E como isso é possível? Isso é possível por causa da ressurreição. Isso é muito importante. Então, quando eu falei da história da salvação e da resposta da humanidade a essa proposta de aliança com Deus, né? Então, a gente pensou o Salmo a partir daí, nesse momento do método mistagógico. Agora, no quarto momento, lá eu tinha falado da encarnação, né? Que Cristo engrossou o nosso coro, né? Inclusive, tem documentos que dizem isso, né? Que ele trouxe do céu aquele divino cantar que é entoado permanentemente nas mansões celestes, né? Então, ele trouxe para cá. Agora, quando a comunidade se reúne, nós estamos reunidos aqui, o que a gente vê, o que a gente está ouvindo, nos transporta para um outro mistério de Cristo, que é o mistério da ressurreição. E esse mistério da ressurreição tem a ver com a sua presença e atuação entre nós, que é tema da nossa maratona. Então, vejam bem, Cristo está presente ali por meio dos sinais. O que era visível nele, historicamente, agora passou misticamente para os sacramentos. É assim que a liturgia realiza, né, essa salvação que é descrita nos capítulos 5 e 6 da Sacrosanto Concílio. E para realizar isso tudo, é que ele, Cristo, se faz presente. Então, na salmodia, a gente não escuta apenas a nossa voz. Na salmodia, a gente escuta a voz de Cristo. E aí é muito bom a gente ler Santo Agostinho, né? No artigo 7 da Instrução Geral da Liturgia das Horas, a gente encontra uma fala de Santo Agostinho muito bonita, que eu recomendo, vale a pena vocês lerem, né? Ela diz assim, ele reza em nós, né? Nós rezamos a ele como nosso Deus, ele reza em nós como nosso pastor, né? Nós rezamos por meio dele como nosso mediador. Então, Santo Agostinho faz um jogo de palavras muito bonitas aí a respeito da nossa oração unida à oração de Cristo, né? Mas no fim ele termina assim: portanto, ouçamos a nossa voz na voz dele, e a voz dele na nossa voz. Olha que bacana. Então, a liturgia faz com que nós vivamos essa experiência do próprio Cristo como mediador, como aquele que se fez irmão, como ressuscitado, que ajuda a gente, então, a entrar nessa história da salvação e dar uma resposta a essa aliança, e uma resposta que não vai ter mais ruptura. Essa resposta à aliança não vai ter mais ruptura, porque Cristo está, né, no nosso coro de salmistas, né? Ele está entoando com aquele povo ali, né, com todas as comunidades que cantam salmos, né, aos domingos, aí, em resposta à leitura que foi feita antes, né, é Cristo em nós. Então, a aliança não vai ser mais rompida, porque agora alguém garante que essa aliança seja cumprida com um amém verdadeiro, com uma resposta verdadeira, né, da parte do povo. Então, queridas irmãs e irmãos, quando ele se faz presente, quando ele atua, quando ele está tão perto da gente, a gente começa, então, a fazer uma experiência de revelação. Porque só ele pode nos revelar quem é Deus. E aqui eu me lembro de uma fala do padre João, que falou na primeira conferência, que me chamou a atenção, que foi a seguinte, né? Que a palavra de Deus, ela é importante, né? Mas ela precisa da liturgia, né?
Eu diria assim, olha, gente, a palavra de Deus e a liturgia é importante, mas elas precisam de Cristo. Certa vez eu li um texto do Enzo Bianchi, e o Enzo Bianchi falou assim, a palavra de Deus não é suficiente para nos revelar quem é Deus. A gente pode dizer a mesma coisa da liturgia. A liturgia também não é suficiente para revelar Deus. Quem pode nos revelar Deus é Cristo. Somente Ele. Só que nós vivemos nesse mundo e contamos com as mediações. E para acessar Cristo, né, a gente precisa aqui das mediações, da mediação da liturgia. A liturgia é a grande mediação que a igreja tem para nos abrir essa janela da revelação, onde o próprio Cristo nos apresenta e nos mostra Deus. Então, a liturgia é presença, é atuação, é revelação de Deus na nossa experiência de fé. Então, irmã Veronice, o que você acha? Podemos... Padre Danilo, eu estava lembrando, enquanto você dizia, estava lembrando de uma coisa que diz a introdução do lecionário, o elenco das leituras da missa, diz que fala dos leitores, mas que vale para o salmista e vale para qualquer ministério litúrgico, que é preciso uma preparação. Você falava dessa mediação, que a liturgia é feita de sinais, e eu acredito que claro, Cristo está presente, ele age, ele atua, mas também depende de nós, né? De como nós fazemos, como nós celebramos. E aí se fala da preparação que é necessária, preparação espiritual e técnica. É a preparação espiritual que compreende a preparação litúrgica e a bíblica. E a preparação técnica que fala da questão de saber lidar com os microfones, a questão da voz, a questão da postura, tudo isso. Então, eu acredito que é muito importante, né, quando a gente fala de sacramentalidade, que para a gente, o mistério nos toca pelos sinais sensíveis, nós tocamos o mistério pelos sinais sensíveis, e se nós somos os sinais sensíveis, a melodia é um sinal sensível, a letra é um sinal sensível, o ambão e etc, etc. Então, é muito importante essa preparação, né? Que não é só técnica, mas que é espiritual, né? Então, a gente fazer também esse exercício, por exemplo, a gente tem um grande dom, né? Uma pedra preciosa, que é a leitura orante, né? Que a gente não vai só fazer para se preparar para aquela celebração, mas ter o hábito, né, de prática da leitura orante, que com certeza nos ajuda a acessar a palavra de Deus pela oração, né? Então, eu acredito que é muito importante todos esses elementos, né, que a gente não vai só se preocupar com a estética, né, ou com a técnica, mas também entrar pela liturgia, pela dimensão espiritual, né, pela dimensão mistagógica, para que a gente possa ver o Cristo, né, no salmo que está sendo proclamado, na leitura que está sendo, na presidência que está sendo feita, né, que a gente possa fazer. Eu me lembrei agora do padre Gregório Lutz, né, nosso grande mestre, que quando ele dava aula sobre a palavra de Deus, ele dizia da experiência que ele fez numa das comunidades dele. Ele sempre participou muito de comunidades muito simples, pessoas muito simples, e aí um diácono, me parece, se minha memória não falha, proclamou o evangelho. Aí a senhora chegou para ele e disse: padre, eu pequei. Ele: mas qual foi o pecado? É porque quando o diácono estava proclamando a palavra, o evangelho, dentro de mim, eu estava pensando que era o próprio Cristo que estava falando, né? Na verdade, assim, na simplicidade dela, ela chegou à essência, né, da própria liturgia, que é, de fato, o Cristo que fala, é o Cristo que canta em nós, é o Cristo que reza em nós, é o Cristo que age em nós, né? E ele está presente, né, porque na celebração litúrgica a gente tem essa possibilidade, essa facilidade de prolongar, né,
essa história da salvação, essa experiência da salvação. Nós, de fato, somos salvos na liturgia, né? Interessante, Veronice, que quando você falava das leituras, a leitura de Neemias, ela começa assim, no capítulo 8, versículo 1, que eles se reuniram na praça para escutar a palavra de Deus como um só homem, né? Isso nos remete para a Assembleia, também para a sacramentalidade da Assembleia, né? No Antigo Testamento, era uma forma de dizer que eles estavam unidos, né? Como esse povo de Deus em torno da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus e da proclamação, né? Agora, no caso cristão, na continuidade, né? E aprofundando esse caminho que foi aberto lá, eu diria que nós estamos reunidos em um só homem, que é Jesus, né? Então, o nosso ser povo de Deus é como corpo de Cristo, é nele. Então, é no pulmão desse corpo que ressoa o Espírito Santo para entoar esse salmo de resposta, né? Para entoar essa resposta do povo de Deus, né? E aí, quando você fala de nos preparar, é no sentido de nos dispor a esse dinamismo sacramental que é revelador dessa experiência de fé, da experiência de Deus na nossa vida. Então, essa questão do nos preparar ministerialmente, mas também como cristãos, para participar da liturgia, é, sobretudo, nos subordinar à ação litúrgica, à ação ritual, que é cume e fonte, né? Porque é a ação de Cristo, do Cristo inteiro, cabeça e membros, como diz o Sacrosanto Concílio 7. E a gente fez esse caminho, Veronice, a partir do rito, né? A própria liturgia, né, tem o seu dinamismo teológico para ajudar a gente a mergulhar no rito. Então, a mistagogia é um caminho muito eficaz para nos conduzir. O próprio rito é mistagógico. Então, a gente vê que o rito nos introduz no mistério de Cristo e na história da salvação. Alguém chegou na nossa sala, Veronice, isso é sinal de alguma coisa. Eu também acho que isso é um sinal sensível. Sinal sensível de alguma coisa. Então, eu me acompanhar esse belo papo, assim, esse pessoal que eu estou vendo ultimamente está pelas lives, então... Agora que o seu microfone está funcionando, né? Agora que o meu microfone... Vinícius está querendo cercear meu direito de fala. Que absurdo. Meu Deus. Então, com certeza o assunto... Bom, vai continuar, né? O assunto vai continuar nas outras falas, nós temos ainda um restante do dia para a gente refletir sobre a Sacrosanto Concílio 7, né, Padre Danilo e Léo. Então, a gente termina por aqui e agradecendo, né, agradecendo todos e todas que estão nos acompanhando e que vão assistir depois, que não podem por tantos motivos, né, verdadeiros e justos. E a gente agradece de coração. Obrigada, Padre Danilo, por essa parceria, como você disse no começo, já de longas datas, né? Muito obrigada. Obrigada, Léo, e obrigada a todos. Deus quiser. Eu também quero agradecer a todos. Quero mandar um abraço bem carinhoso, especial para os meus paroquianos da Paróquia de Santana, que nos deram esse vídeo aí, né? Essa pequena amostra aí, da nossa experiência litúrgica, e aos meus queridos alunos e alunas lá da PUC Minas, né, que são tão companheiros, tão queridos, tão amigos. Então, eu mando um abraço para todos. E a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Obrigado por esse dia e por esse momento. Obrigada, um abraço para todos e todas. Um grande abraço, Padre Danilo, irmã Veronice, muito bom tê-los aqui conosco.